A história começa com um pobre coitado sentado nos fundos de um espaço qualquer, parecendo que a vida tinha acabado dele dar um soco na carne. Como se já não bastasse por um virgem de 29 anos com 0 vitórias na vida, agora seu emprego também estava indo pelo ralo. A empresa em que ele trabalhava estava falindo rápido e todo mundo sabia que perdedores como ele seriam os primeiros a levar o pé na bunda. No caminho para casa, ele estava em um clima estranho, oscilando entre a raiva, a tristeza e uma vontade absurda de gritar no vazio. Ele pega o telefone para ligar para o chefe e conseguia algumas respostas, mas o cara claramente não queria saber nada, porque a ligação caiu rápido e a linha mandou aquela bobeira. Sua chamada não pode ser completada. Então agora ele estava preso numa caixa de mensagem em uma pilha de tralhas de escritório espalhados por sua mesa. Entrando a tela, ele sussurrou que estava prestes a enlouquecer, depois soltou e gritou com o vento, porque não fazia sentido, e seu chefe tinha sumido completamente do mapa. Ele sentia que estava perdendo o controle e não havia ninguém para impedi-lo. Então, 6 semanas sumiram. O salário dele ele tentou conseguir bicos no meio período, mas ninguém queria. Aquele correu atrás do balcão na cafeteria. Todos os lugares vinham com aquela desculpa educada de desculpe, estamos lotados. E ele tinha que voltar para casa a pé. Ele resmungou para si mesmo que até esses empregos simples estavam fora do alcance agora. Ele ia um telefone no bolso, pensando: droga, já fazia mais de um mês. Eu não tenho nada. Sem renda, sem bico, apenas um monte de contas e arrependimento. Ele continuou andando, sentindo aquele nó no estômago apertar ainda mais. Se ele pagasse a conta do telefone, o resto do seu dinheiro sumiria e o aluguel ainda estaria caçando ele no mês seguinte. Perdido em seus pensamentos ruins, ele olhou para cima e congelou, porque algo estava brilhando forte demais, tão forte que parecia ilegal. Acontece que estava parado na frente de uma loja de conveniência enorme, que ele jurava que não estava ali. As luzes estavam brilhando, como se estivessem tentando atrair mariposas ou algo assim. Ele piscou e se perguntou, em uma voz alta, quando o diabo daquilo tinha aberto. Ele se aproximou e viu um panfleto da porta de vidro. Seus olhos focaram nas palavras. Precisa-se de funcionários de meu período, sem limites de idade, todos eles são bem-vindos. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu algo parecido com uma esperança já. Ele entrou e foi até o balcão da frente, onde uma garota estava relaxando, parecendo calma até demais. Ele apontou para o panfleto e perguntou se ainda estava contratando. A garota olhou para ele como se estivesse falando em uma língua alienígena, e ele ficou pensando que talvez ela nem tivesse visto o panfleto. Ele chamou de novo dessa vez. O cérebro dela finalmente precisou. O rosto dela se iluminou e ela disse que sim, ainda estava contratando. Então ela abriu um sorriso e disse que era gerente. Ele olhou para ela pensando, peraí, sem chance, porque ela parecia que tinha acabado de voltar à escola. Ela saiu atrás do balcão, puxou a cadeira para ele e disse que para ele se sentar, como se ele fosse da realeza ou algo assim. Depois começou a olhar em volta, como se fosse alimentá-lo também, e perguntou quem queria beber. Ainda em choque, e o funcionário com 0 neurônios, ele citou que queria um americano. Ela voltou com um café todo sorridente e sentou-se na frente dele, com uma energia total de RH. Perguntou seu nome, idade e onde morava. Ele deu informações sem pensar, além de tentando atender por que a garota agia como um atendimento ao cliente ainda não tivesse matado a alma dela. Então ela perguntou se ele já tinha trabalhado em uma loja de conveniências e ele respondeu sim, alguns anos. O rosto dela iluminou como se tivesse acabado de ganhar na loteria e ela disse que ele era perfeito para o trabalho. Deu certa, a experiência certa, exatamente o que ela precisava. Então ela sorriu novamente e disse que era mais velha que ele perguntou se podia deixar a fomidade de lado. Ela deu um gole no americano. Tentou disfarçar o fato que seu cérebro estava travando. Ela parecia uma estudante de ensino médio tentando fazer cosplay de gerente, mas tudo bem, ela disse. Claro, fala como quiser. Ela continuou explicando o trabalho e disse o contrato seria de 1 ano e que trabalharia no turno da noite das 10 às 10, enquanto ela cuidaria do resto das coisas. O humor dele desabou rápido, parecendo que seu destino só não ia dar uma... Mas ele soltou. A bomba que o salário por hora era de 20 mil e isso trouxe a alma dele direto de volta para o lugar. Antes que ela pudesse terminar, ele disse na lata que estava dentro
Eu começaria hoje mesmo. Ela pareceu em choque e perguntou se ele não queria pensar melhor. Ela segurou o copo como se fosse um santo grau e disse: não, eu aceito. Ela perguntou se ele queria assinar o contrato agora e ele assinou. Ele fechou a papelada enquanto tentava não chorar de alegria. Quando ele devolveu, ela chegou, sorriu de novo e pegou uma caneta. Sorriu de novo e pegou uma jaqueta no uniforme para ele e disse: já que ele estava começando hoje, é melhor começarmos o treinamento imediatamente. Ela pegou a jaqueta, tentando não falar em voz alta, e estava pensando, porque papo reto, quem diabos era aquela garota? Sorrindo, radiante, voz doce, parecia que estava saindo de uma comédia romântica, e ainda assim estava, de alguma forma, comandando uma loja inteira. Fofa demais, suspeitamente fofa. Ela passou as horas seguintes mostrando todo o lugar para ele, onde cada coisa ficava, guardando e explicando como funcionava a disposição dos produtos, como se fosse a primeira vez na vida, como se estivesse treinando um filhotinho. E a seguiu, tentando não brisar e prestando atenção na verdade pela primeira vez na vida. Depois de umas 3 horas, ela bateu as mãos como se a ligação tivesse acabado e disse que estava indo para casa. Mas bem antes de sair, ela congelou, como se seu cérebro tivesse reiniciado e de repente ela lembrou de algo importante. Ela se virou e disse que os comerciadores iriam acabar aparecendo bem cedo pela manhã. Ele precisava receber as entregas. Confuso, ele perguntou que tipo de entregas ela queria dizer. E ela explicou que os fornecedores só aparecem quando é urgente, e para não se preocupar em organizar as coisas, pois ela faria isso mais tarde. Ele só tinha que acertar e não vacilar. Então a voz dela baixou um pouco e disse que para ele ficar de olho nos clientes esquisitos. Ele disse não se estressar, porque já tinha dado com clientes lixos antes de saber se virar. Ela sorriu novamente e desejou que ele fizesse seu melhor no primeiro turno. Depois assinou, se despedindo, e quando ele ficou ali se preparando mentalmente para o turno da madrugada, ele acenou de volta e realmente se sentiu bem. O emprego era real. O pagamento era só. E a gerente era tão legal que quase deixou emocionado. Ele pensou em como finalmente poderia pagar o aluguel. Agora ele sentiu que a vida estava dando uma colher de chá pela primeira vez. Só esse pensamento o fez querer trabalhar ainda mais. Além disso, ter uma gerente tão legal fazia os turnos da noite parecer menos como uma sentença de morte. O seu cérebro começou a viajar no mundo da fantasia de novo. Ele a imaginou parada toda animada, dizendo uma bobeira, tipo que já ele é acostumado a ser policial, ele poderia pegar em qualquer depósito que causasse problemas na loja. Ele se sentou no balcão, ligou a calculadora no computador e começou a fazer contas como se a vida dependesse. Ele disse a si mesmo que em um turno de 12 horas todos os dias, por 7 dias, acumularia 1,638 milhões de wons por semana. Ele continuou estimando que seu salário mensal ficaria entre 6,7 a 8,4 milhões. E se ele ficasse por um ano, ele ganharia o que alguns zumbis comparativos ganham depois de 10 anos de um trabalho que suga a alma. Ele olhou para os números como se fosse uma carta de amor do universo. Seus olhos viravam como de um homem vendo o dia do pagamento após um ano de pobreza. Ele se imaginou acrescentando uma pilha de dinheiro enquanto tomava outro americano, como se estivesse vencido na vida, com a cabeça cheia de sonhos e o aluguel que não estava mais no seu incansável. Ele disse a si mesmo que não importa o que acontecesse, ele continuaria naquele emprego. Enquanto esse idiota ali ficava sonhando com dinheiro e gerentes imaginários, a porta da frente tocou e um cliente entrou. Sean piscou, voltando à realidade, colocando um sorriso falso no cliente e comentou educadamente. O homem não quis saber de conversa fiada, perguntou direto e na hora, onde ficava as escovas de dentes, como se a boca dele estivesse brigando com higiene bucal. Não abriu a boca para responder, mas no momento em que olhou para o rosto do cliente, o seu cérebro travou. Esse cara não parecia apenas estranho, esse cara tinha literalmente uma cara de cachorro. Não, de jeito nenhum, mas no sentido literal. Alguém chama o controle demais. Por um milésimo de segundo, o Sean pensou que talvez o cara que ele vendeu o café tivesse batizado a bebida algo bizarro, porque aquilo não era normal. Ou ele estava alucinando e seu cérebro tinha desligado de vez. O homem, com cara de cachorro, latiu de novo, perguntando por que Sean estava ali parado, feito uma estátua de preguiçosa, ainda em painel total. Sean encarou ele, pensando que só podia ser um programa de pegadinhas, porque estava preso em algum live action bizarro. O cara reclamou de novo, dizendo que teve um dia difícil e não tinha tempo para essas palhaçadas. Isso finalmente tirou o protagonista do seu estado de zumbi.
E ele apontou para o final da quarta prateleira. O cliente foi esmugando até lá enquanto continuava reclamando que o protagonista era lento. Então, ele não respondeu. Ele estava ocupado demais, se perguntando se havia uma equipe de filmagem lá fora gravando algum filme de fantasia amaldiçoado. Assim como pegou a escova do dente, ele marcou de volta para o balcão. Ele jogou exigindo saber o preço. O protagonista disse que era 20 mil wons para liberar o troco, mas isso só piorou as coisas. O homem girou cavanhares, olhando feio, como se o protagonista estivesse escutando os seus antepassados. E disse para fazer o que quisesse com o dinheiro antes de sair pisando duro com um vilão de baixo orçamento. O protagonista, então, ficou atrás do balcão, pensando: o que diabos acabou de acontecer aqui? A sua cabeça estava altejando. Ele tentou se convencer que era apenas maquiagem, talvez tomar, por favor. Bem, quando ele achou que geometricamente poderia respirar, o motorista desapareceu. Esse nem estava tentando esconder um show de horrores. Um homem de baixo entrou carregando um pote sem furos cheio de moedas. Jogou um pote no balcão como se fosse oferenda aos deuses e ele segurou uma moeda entre os dedos, girando enquanto encarava o protagonista como se estivesse prestes a declarar guerra. Então ele disse claramente para o protagonista trocar moedas por uma nota de 10 mil wons. Sean olhou para ele, olhou para o pote e olhou de volta. Esse cara também não era humano, ele era a porra de um goblin. Tipo, um goblin, fantasia de verdade. Com 1 metro de altura, um humor péssimo e uma paciência. Enquanto o protagonista estava tentando ali não gritar, o Goblin disse para ele andar logo, como se estivesse em um lugar importante para ele, completamente de saco cheio. Tudo. O protagonista pegou o telefone e ligou para a gerente. Ela atendeu, e antes mesmo que ela pudesse dizer alô, ele simplesmente soltou: eu juro por Deus, você não vai acreditar nisso, mas um Goblin acabou de entrar lá. E acabamos por aqui.